Falamos de Mutamba, todos os dias falamos da Praia do Bispo, mas quantas pessoas conhecem a história desse ao largo? A Mutamba, um tambarino, uma árvore não angolana, mas era uma árvore que já tinha 100 e tal anos. Tambarino, passando para o Quimbundo, dá Mutamba, não é? Olha, esse é um dado que eu não sabia, por exemplo. Mutamba era uma árvore, então. Olha, eu sei porque quando eu era miúdo, várias pessoas diziam que era uma árvore. Mas eu perguntava, eu ia para a escola era ali ao pé, né? E eu perguntava às pessoas, mas porquê que isso se chama Mutamba? Mutamba era uma árvore, mas não vejo árvore aqui nenhuma. E as pessoas não sabiam dizer. Estávamos em 1965, 6, 7. No entanto, mais tarde, eu falei com pessoas mais velhas, e houve até 2 pessoas que escreveram livros sobre isso. Uma foi o já falecido professor Ilídio do Amaral, num livro que eu até tenho ali, até posso mostrar a capa dele daqui a pouco. E também o Pepe escreveu um livro andando. O Pepe até, enquanto que o professor Ilídio do Amaral recolheu elementos até escritos, locais, documentos até camarários, porque ao que parece, nos anos 50, fizeram o projeto daquele edifício e houve pessoas, até colonos, a oporem-se, porque o projeto para o lugar daquele edifício, depois para o que vem para trás, era um espaço verde. Aquilo deu muita polémica. A partir de 1955, 56, o edifício foi construído. Mas era um espaço verde onde havia a tal árvore que se chamava Mutamba. Só para perceber, porque agora o meu sinal está instável, começo a ver... A árvore chamada Mutamba, o tambarino é uma árvore oriunda ou da Índia ou também da Ásia Menor. Alguém trouxe aquela árvore de um lugar destes. E a árvore já ali estava há mais de 100 anos. Seria uma árvore centenária, ou 200 anos, vai lá que não vá. Só que essa zona, que como sabe é o início da Engombota, não é? Essa zona só começa a urbanizar-se a partir dos anos 1925, por aí. Até lá tinha umas casas, mas ela projetar a Câmara Municipal de Luanda vai se instalar em 1910. Porque até 1910 a Câmara Municipal de Luanda, hoje o governo civil, a Câmara Municipal de Luanda é o edifício onde está hoje o governo provincial? Esse mesmo, o governo provincial. Que era a Câmara Municipal. Portanto, aliás, quer no tempo da Câmara Municipal, quer agora, chamam-lhe os Passos do Conselho, não é assim? Portanto, esses Passos do Conselho estavam ali desde 1910, ou 9. Instalaram-se ali, em frente à Mutamba, num tempo em que aquilo era quase, enfim, tinha umas casas, pouco mais. E vai crescendo. Até que chega a 1955, já estão os prédios a crescer e derrubam a árvore para fazer este edifício que ainda agora lá está, agora todo espelhado, não é? Portanto, porque antes a Câmara Municipal, ou o Senado, chamado Senado da Câmara, estava na Cidade Alta. Aliás, num edifício velho que eu ainda vi derrubar, quando eu era miúdo. Já não servia para nada, mas ainda vi derrubar. Portanto, isto para dizer que logo em 1909, 10, as pessoas começam a designar a Câmara Municipal por Mutamba, porque estava ali, de facto, uma árvore designada por Mutamba, que é o aquimbundoamento de tambarino. Mutamba. Luanda é uma cidade que tem... é uma cidade que... se a gente olhar para a história de Luanda, aparentemente ela foi fundada em 1576 por Paulo Dias Novaes. No entanto, eu estou em crer que nos 50 anos anteriores a Paulo Dias Novaes, por volta, mais ou menos a partir de 1520, 1525, já havia habitantes em Luanda. Mas atenção, eram habitantes europeus. Havia habitantes africanos, sem dúvida, mas era na ilha. Aliás, o nome Luanda era o nome da ilha e não o nome da cidade. Os primeiros portugueses... A ilha que se chamava Luanda. A ilha que se chamava Luanda. Embora também em Quimbundo se diga Moazanga, que na verdade é Moazanga, que é um conjunto de ilhas, ou Bahia. Agora, o nome da ilha em si é que era Luanda. Isso também é discutível, não é? Há várias interpretações, uns dizem que é por um motivo, outros dizem que é por outro, mas o certo é que o nome da ilha é que era Luanda. A partir do momento em que há pessoas a instalarem-se em frente, o nome vai passando para a cidade.
Só que essas primeiras pessoas são europeias e, aliás, são portuguesas. Alguns vêm de São Tomé, mas eu diria que são santomenses e na altura eram considerados portugueses, não é? Estão a fazer uma espécie de candonga, não é? Ou seja, estão a fazer uma espécie de mercado paralelo em relação ao mercado do Congo. Porque o rei do Congo e o rei de Portugal, que tinham uma relação diplomática, faziam tráfico de escravos, mas tinham uma relação diplomática, e o rei do Congo, esse rei Dom Afonso I, que muita gente agora diz mal dele, a dizer que ele era escravagista, etc., é verdade que era, mas era naquela altura todos eram, não é? Mas ele, a certa altura, reclama com o rei de Portugal, dizendo que só pode vir ao Congo negociar escravos navios do Estado, não podem vir privados. Evidentemente que os privados, muitos de São Tomé, descobrem aquela baía, que é a Baía de Luanda, é mesmo propícia para embarcar às escondidas. E repare uma coisa, é que em Luanda não havia nenhuma cidade africana, nem do Reino do Congo, nem do Reino Ndongo, embora quer um, quer outro explorassem, era a ilha. Agora, povoação ali, e havia umas zonas piscatórias. Agora, povoação, cidade, como Banzongo, ou como Cabaça, ou ao longo do Kwanzi local e outras cidades, não havia por uma razão que é simples, que agora se fala muito pouco, é que Luanda não tem rios. Luanda é cidade sem rios. Os rios mais próximos de Luanda são o Bengo, a norte, que fica a mais de 20 km, e o Kwanza, que fica a mais de 50 a sul. Luanda não tem rios. O que é que havia em Luanda? Há umas cacimbas, as cacimbas da ilha, há umas maiangazinhas que também não duram o ano inteiro, que são aquelas duas que a gente ouve falar em Luanda. Que Maianga, o que é que significa? Maianga eu penso que significa lençol d'água, ou seja, é um lençol de água, um lençol freático de água que tanto pode estar maior quando há mais chuva ou mais pequeno. Em Luanda isso quer dizer que aí na Maianga havia um lençol destes, né? Pelo menos conhecem-se dois. Um é por baixo da Avenida Mariano Guabia, ou António Barroso. E, aliás, ela não é difícil de ver. Quem mora ali nessa zona, ou quem tem empresas ali, não tem grande dificuldade em encontrar água nos poços. Portanto, essa antiga Maianga, que não é tão antiga, ela está lá debaixo, ela está aproximadamente onde está o supermercado Martal, mais ou menos aí. Exato, exato. É, aquela parte baixa, né? Tem um declive aí. É mais ou menos aí. E há outra Maianga, que o governador Cerveira Pereira mandou fazer um poço, e que chama, o Cerveira Pereira era um governador de 1605-6, início do século XVII. Mas que está hoje, e o Vítor Trindade já a mostrou, é um fontanário que está hoje todo abrangido pelo Prenda, pela parte no século do Prenda. Mas o fontanário está lá. Portanto, Maiangas de Luanda conhecem-se essas, não é? É possível que haja outras, mas estas são aquelas que a história registrou. Portanto, Luanda não tinha... se eu escrevesse um livro sobre a história de Luanda, eu chamaria a cidade sem rios. E é um problema que vem até hoje. Vão ver como em Luanda, e entretanto depois dá uma especulação, e como em Luanda ainda hoje a água, é evidente que a água canalizada em Luanda chegou em 1888, que é a água que vem do Kifangondo, portanto na conduta, não é? Aquela conduta, que a conduta que agora já não dá para tudo, não é? Já não. Porque até 1888 toda a gente tinha que ir buscar água ao Bengo, e a água vinha em barris do Bengo diariamente de barco. Até 1888. No pós-independência, evidente que a cidade cresceu muito, não é? E o problema da água não está resolvido e tem sido alvo de especulações, como sabe, existem ainda hoje, os anos de paz não acabaram com isto, ainda hoje há as empresas de caminhões externas em que vão servir a água às pessoas, sim. E entretanto... O problema não está resolvido até hoje. Até hoje. Mas isto é crónico, isto vem desde sempre, não? Isto vem desde sempre. Portanto, o que caracteriza Luanda sempre de uma forma quase absurda, quase aberrante, é que é uma cidade antiga que cresceu sem água. Se a gente for estudar a história de qualquer cidade no mundo inteiro, do Bispo, inclusive o Bispo vinha lá de cima, a casa da cidade alta, da cidade alta. A casa do Bispo não era onde o Vítor, já falámos sobre ele, a casa do Bispo era onde está ainda hoje só
Hoje só resta aquela torre do Observatório Meteorológico, que agora não se pode entrar lá, faz parte do palácio, não é? Sim. Mas essa torre é a torre da primeira igreja de Luanda. E onde no século XVII, primeira metade do século XVII, até a ocupação holandesa, é onde morava o bispo. O bispo descia aquela barroca, não é? Onde também há um eixo viário mais recente, não é? O bispo descia aquela barroca para ir à praia abençoar os escravos que estavam a ser embarcados. Abençoar e batizar os escravos. Sim, sim. Porque eram embarcados aí. E por isso começou a chamar a Praia do Bispo. Ora, eu estava a falar nisto. Os escravos a embarcar. Olha que interessante. São pequenos detalhes, mas que as pessoas Eu estava a falar nisto e mostrei logo Baleizão. a Trindade a Baleizão. O lar do Aí Baleizão. na Baixa. Na Baixa. O lar do Baleizão foi criado, sem esse nome, com outro nome, foi criado no século XVIII, por volta de 1760 e qualquer coisa, pelo governador Sousa Coutinho, que era um homem do Marquês de Pombal, e o governador Sousa Coutinho pretendeu cobrar os impostos aos comerciantes. Mas pronto, depois eu explico isso melhor noutra circunstância. A ideia era cobrar, que era para meterem o dinheiro ao bolso, etc. Bom, a verdade é que ele fez essa praça que se chamou-se Terreiro. Já havia marimbondagem naquela época. Angola teve marimbondagem, pelo menos desde que os portugueses aí estavam. Desde 1575, pelo menos desde 1575 teve marimbondagem e tudo mais, candonga e tudo mais. Então, esse largo era o terreiro público. Chamou-se terreiro público até aos anos 1920. A partir de 1920 passou-se a chamar Largo Infante Henrique, mas nunca ninguém lhe chamou isso, porque a certa altura instalou-se lá uma gelataria chamada Baleizão, porque tinha havido um homem a vender sorvetes em Angola, que era raro, chamado Baleizão, e todos nós chamamos aquilo o Largo do Baleizão. Ora, então eu estava a falar do governador Sousa Coutinho, século XVIII, medidas do século XVIII, Marquês de Pombal. Acho que até a década de 90 ainda se vendia aí gelados, sorvetes. Eu ainda chupei. Em 1996 eu cheguei lá, já não tinha. Mas em miúdo. Mas atenção. Eu lembro, na minha infância, ainda ter chupado aí alguns gelados. Não, havia outra mais acima que era como é bem boa que existia. Agora o Baleizão já estava fechado. Okay. Agora, quando eu era miúdo, essa casa, o Baleizão, para nós, candengos... Vamos selecionar um tema, gravamos um vídeo sobre. Selecionamos outro, gravamos só que é para sermos mais específicos, mais profundos, e assim podemos atingir um público maior. Pronto. O de hoje é suposto ser falar da história de Luanda, mas é muito vasto, é inesgotável.